Olá, tudo bem? A gente veio aqui para fazer um videozinho rápido para falar dele, do Nossa, nosso filho. A gente vai depois falar, né, mais vezes dele, mas a gente quis fazer um videozinho rapidinho, porque tem muita gente perguntando para a gente dele, que não estava lá no congresso e entrou ali no Instagram pedindo para a gente, mas fale mais do livro, onde eu compro o livro. Então a gente vai passar rapidamente falar dele. Vou botar próximo aí para vocês verem, né? Olha lá, Óleos Essenciais Brasileiros, Aromas e Saberes da Biodiversidade. É um livro que foi feito por mim, pela Rê e pela Sami Maluf, que entrou com uma parceria com a gente. A gente vai contar para vocês um pouquinho rapidamente como que aconteceu essa parceria, né, Rê? isso. E quem mais está no livro, né? Porque a gente tem pessoas muito especiais com a gente. Vários E colaboradores aí. vários colaboradores em outros capítulos. O livro ele surgiu já era uma ideia antiga minha e da Rê. Verdade. A gente construía alguns materiais lá para o portal de aromaterapia, né? A gente tinha as fichas técnicas, então tinha lá aquelas as aulas do que olha é esse. Então a gente tinha que, para fazer as aulas, né, com os convidados, a gente tinha que estudar muito daquele óleo. E a gente tinha o material, a gente já estava algum tempo com vontade de fazer esse material virar um livro, né? Exato. A nossa ideia inicial era um livro digital, né? Talvez uma impressão sobre demanda. E a gente começou a construir o que seria a ideia desse livro, mais ou menos ali em agosto do ano passado. Montar Pensamos no uma sumário, estrutura. isso, a estrutura dele. Pensamos no sumário, o que a gente ia trazer Uhum. para esse livro, né? Já pensou nos outros capítulos também, que a gente queria falar de manteigas e óleos vegetais. Os E fomos extratos. pensando na estrutura dele. Os extratos também, que a gente queria trazer um pouquinho, queria falar sobre Uhum. pesquisa, mas a gente viu já no decorrer que só a parte dos óleos essenciais já ia dar um trabalho danado para fazer, construí-lo do jeito que a gente estava querendo, porque a gente queria vir desde a sua descrição botânica até ali a parte da química. E a gente falou, bom, talvez a gente precise de algumas pessoas aí trabalhando com a gente para os outros capítulos que a gente queira escrever. E a gente foi desenvolvendo ele, foi fazendo os capítulos ali do que é o capítulo desvendando os óleos essenciais, dos óleos essenciais que nós já tínhamos estudado lá no PAB, porque foi assim que a gente decidiu, escolheu quais óleos a gente ia trazer, né? Senão ia Exato. ser uma loucura ainda maior. Então a gente quis É. pegar já o que a gente tinha de conteúdo. Já que a gente já tinha disponibilidade desse conteúdo com esses óleos que a gente já tinha estudado no PAB, a gente resolveu só transportar esse material para o livro, né? E atualizamos, claro, fomos em busca de Sim. mais informações, pegamos cromofotografias novas, enfim. Uhum. E aí começamos a construção desse livro, mas começamos a pensar quem que poderia estar com a gente aqui. Convidamos inicialmente Vanessa Ligione, vocês já conhecem, já participou aqui com a gente no próprio Instagram, mas lá no PAB ela tem excelentes participações, já deu aula, já escreveu artigo. E nos bastidores, né, Rê, que quando a gente tem alguma dúvida ali de farmacologia, alguma coisa assim, a gente já Corre pergunta na para ela. vez. Né? A Vanessa é um apoio ali, sempre que a gente tem uma dúvida, ela sempre possa nos ajudar. E não poderíamos deixar de convidá-la para estar com a gente. E ela já aceitou de primeira, então ela escreveu o capítulo sobre pesquisa dos óleos essenciais, que a gente tinha estudado no capítulo 4. Depois a gente vai passar rapidinho para vocês o livro ali, para vocês olharem o que tem. Depois convidamos a Ana Reman. Ana Reman, outra querida, que está há muito tempo com a gente. Desde que a gente teve a ideia do PAB, a gente conversou com ela, o que ela É achava da verdade. ideia, né? E ela Lá já atrás, né? gostou lá atrás, em 2021, 20. a gente conversou com ela. E ela falou: não, vou com vocês, acho excelente a ideia. E aí a gente já convidou ela para o capítulo 6 das manteigas, óleos e extratos vegetais. E com ela tem a Amanda, né? Outra querida, que também está com a gente no PAB, já participou de várias sessões. Amanda E D'Angeles, né, que já Amanda vem com a D'Angelis, gente aí há um tempinho já também, né? também está com a gente desde o começo do PAB. E aí as duas escreveram um capítulo sobre óleos, manteigas e extratos vegetais. Elas fizeram algumas tabelas bem práticas para a gente ver ali quais são os componentes daqueles óleos, óleos sempre brasileiros ativos, tá? Extratos também, e quais os principais usos. É uma tabela bem bacana, bem prática, assim, para Prática, isso. pesquisar.
Aí viemos chamar Rômulo Melo, outro parceiro de longa data do PAB. Nossa. Já contribuiu aqui com a gente no Que Olha Esse, no De Onde Vem, como produtor, já escreveu artigo, já desvendou um artigo para a gente lá no PAB. Então é um outro parceiro grande que já topou também estar com a gente de primeira para falar sobre o mercado brasileiro de óleos essenciais. E aí estava aí com esses convidados, a gente estava nessa construção, quando fomos falar com a Sâmia. Na verdade, a gente encontrou com a Sâmia no Conaroma, em setembro do ano passado, lá em Florianópolis. E foi a primeira vez que a gente se encontrou pessoalmente, porque a Sâmia já tinha participado já algumas vezes também, sempre muito solícita aqui com a gente do PAB. E numa conversa ela falou para a gente que ela estava pensando em idealizar um congresso somente sobre óleos essenciais brasileiros e que gostaria muito que a gente estivesse presente, que foi como a gente fala, foi um encontro de almas, porque tudo que a gente faz aqui também no PAB sempre é sobre os óleos brasileiros, né? Então a gente não poderia estar presente, com certeza. E rolou essa primeira conversa, né, Gê? E aí a gente já falou, não, vamos participar, vamos tentar agilizar um pouco mais o livro, quem sabe fica próximo, né, porque na nossa ideia a gente só ia conseguir terminar esse livro no final de 2025, né? Era a nossa ideia de publicação, né? Quem sabe a gente logo depois do congresso consegue fazer, enfim, terminar esse livro, porque nós estávamos lá com Aprimorando a Autonomia na Aromaterapia, nosso curso lá no PAB, mais o reservatório, então a gente ia fazer ali devagar, né? E aí, no final do ano, a gente foi conversar com a Sâmia sobre a nossa participação no congresso, né? Como é que a gente podia fazer esse apoio, a gente tinha muita conexão com o que a gente traz aqui no PAB, e comentamos para ela do livro. E aí, na hora, ela falou, não. Quem conhece a Sâmia já sabe da energia dela. Ela falou assim, eu também estou aqui pensando, organizando um livro com o Daniel Simas, vamos juntar forças, porque precisamos juntar forças, enfim. A Sâmia é muito essa pessoa de juntar, né, de conectar as pessoas. E aí a gente ficou, ai meu Deus, e agora? E para a gente lançar no Congresso, julho de 2025, né? Aí a gente pensou, será que a gente vai dar conta de terminar? Mas achamos que realmente era uma responsabilidade que a gente, né, tinha de será que vamos conseguir? Será que vamos, né, cumprir com tudo isso, né? Exato. Mas a gente achou que aceitou esse desafio, participar com ela. E aí se somou, né, junto com a Sâmia, claro, como organizadora do livro, junto com a gente, somou Daniel Simas e Yasmin Tavares, que eram duas pessoas que estavam com ela nesse projeto do livro. Daniel Simas, a gente já ouvia falar dele nos bastidores, mas a gente nunca tinha tido contato com ele, foi ali pelo livro que a gente começou, uma simpatia de pessoa também, nos ajudou com as dúvidas de química. Muito! Mas muito! E aí o Daniel escreveu esse capítulo 2 sobre sustentabilidade, sobre inovação, sobre os ativos brasileiros, o uso, né, de ativos brasileiros, e aí completou esse livro em muitas mãos, com pessoas maravilhosas, e a gente falou, né, de janeiro, depois que a gente falou, vamos, então a gente teve que intensificar a nossa escrita, a nossa pesquisa, porque a gente trazia nas fichas do PAB algumas descrições botânicas, mas a gente queria fazer uma descrição botânica mais profunda. E aí a gente teve que fazer e resgatar, né, atendimentos e estudos nossos também da parte da assinatura energética da planta que a gente traz. Então, foi um processo, né, grande para trazer tudo isso. E, é claro, a parte da química, né, que realmente pegar todas aquelas cromatografias, analisar, identificar, enfim. E aí saiu. Exatamente, nasceu lá. Lindo. Essas ilustrações é outra pessoa querida que a gente conheceu nesse processo. Muito querida. Olha lá, só são os desenhos dela, tudo aquarela, na capa. E vai ter aqui também, quando a gente fala dos óleos essenciais, vai ter, né, no livro, vai ter essas ilustrações. Vou mostrar um pouquinho só para vocês. Todas são as imagens feitas por ela, né? Então a gente tem... Que é uma querida também. Uma querida. Então, a gente tem aí a introdução feita pela Sâmia,
falando aí dessa importância, né? Por que estudar e valorizar os óleos essenciais brasileiros. A gente fala um pouquinho sobre os biomas brasileiros e plantas aromáticas, traz um pouquinho para dizer quais são os biomas, enfim, como que... Uma breve introdução ali sobre eles, né? Tamanho, quais as dificuldades. Aí temos aqui o do Daniel, que é Sustentabilidade, Regulação e Inovação dos Ativos Brasileiros, Daniel e Yasmin. Ele vai trazendo esse olhar. Depois a gente tem o Mercado de Óleos Essenciais Brasileiros, do Rômulo. Isso. Toda essa discussão dele. E aí vem o Desvendando... Ó, peraí. Os óleos brasileiros que eu e a Rê fizemos. E aí a gente vai trazer alecrim pimenta, alecrim do campo, breu, capim-limão brasileiro, copaíba, erva baleira, lípia-alba, mindaíba, pimenta rosa, pitanga e vassourinha doce. A vassourinha doce é a Luísa Oblaciata, tá? Olha lá, ó, tem lá, ó. O alecrim do campo, daí tem a imagem feita pela Bianca, a aquarela dela, e aí a gente vem, né, com todo um olhar aí completo que a gente quis trazer, né, da descrição botânica da planta, a descrição botânica da planta, onde que ela tá, que bioma que ela tá, depois a gente traz aqui, depois aqui a gente tem os usos tradicionais que já tem dessa planta. Depois a gente vem com a assinatura energética da planta. Isso. E aí, composição química, né? Onde a gente vai trazer aqui a cromatografia das empresas que nos liberaram, cromatografia para a gente estudar. As cromografias que a gente foi achando, né, de óleos que estão à venda no mercado, a gente foi juntando, depois a gente fez uma análise, né? tabela, que é essa aí que a gente mostrou, né, mostrando a média da composição, né, deles todos aí, para poder fazer essa análise química. Uma coisa importante, né, Rê? Para fazer essa análise química, a gente optou não por buscar artigos científicos novos. Uhum. A gente optou por ir nos livros de aromaterapia, em aulas de professores que a gente já fez, que traziam informações sobre componentes porque é algo que já está mais estabelecido. Para daí trazer essas ações. Uma vez ou outra, quando era um componente que a gente não encontrava essas informações em livros, a gente foi atrás de algum artigo, tá? A gente optou por fazer dessa forma, para ter algo que já é conhecido dentro da aromaterapia como ação. Porque a nossa intenção é mostrar, assim, como eu posso usar, com base na química, né, esse óleo essencial. Tá? Exato. Mas a gente não tinha nenhuma referência sobre os óleos brasileiros, né? Então a gente usou o quê? Usou os componentes para poder identificar as ações e contraindicações ou interações medicamentosas. Interações medicamentosas. Aí a gente traz uma parte das aplicações no físico, considerando tudo isso que a gente trouxe da análise química, no emocional e no mental, e na psicoterapia, que a gente também tem aqui, como que a gente poderia usar. Por fim, a gente tem, como a Rê falou, a parte da segurança em relação a esse óleo, interação medicamentosa, e aí uma outra coisa que a gente queria também ter nesse livro, que é o que diz o produtor. Então a gente conversou com produtores para nos dar depoimentos sobre os óleos que eles produzem, sempre, né, falando como que usava, assim, o olhar deles, né, porque a gente queria completar esse ciclo, né, Rê, começar ali pela descrição botânica, usos tradicionais, energéticos, química, falar do produtor e, por fim, né, quem estava aqui acompanhando a gente, viu que a gente estava com uma pesquisa para vocês saberem, né, para vocês responderem para a gente sobre como usavam determinados óleos essenciais, que está aqui, ó, saberes e práticas aromaterapeutas, né, onde a gente faz um pequeno texto mostrando o que alguns aromaterapeutas disseram que se já conheciam ou não conheciam. E, por fim, a gente traz uma finalização aqui, considerações finais, né, que até vou ler um pedacinho para vocês entenderem qual a nossa visão, né, quando a gente olha a vassourinha, que linda! Essas aquarelas da Bianca ficaram e aí, no final, a gente trouxe, né, essa finalização, falando, né, tudo como a gente fez, o que a gente observou, mas até vou ler aqui uma frase.
Sabemos que é apenas o primeiro passo. O estudo dos óleos essenciais brasileiros pode e deve ser aprofundado, principalmente para aqueles que já atuam na clínica com uma escuta sensível e uma disposição para se conectar de verdade com as plantas. Nosso desejo é que esse estudo inspire mais profissionais a olharem com a atenção que é nosso. Que se interessem, que se observem, que testem. Então, a ideia aqui é trazer um primeiro olhar, um primeiro passo, para que todos que usam os óleos essenciais testem, vejam, né, se todas essas ações que a gente trouxe realmente são vistas na prática, e para também surgir mais pesquisas sobre esses óleos essenciais, né, Rê? É justamente para trazer uma inspiração, né? Para trazer que vontade, deixa eu conhecer mais desse aqui, deixa eu ver mais desse ali. E assim, verificar, né? Exato. Verificar se essas ações, né, que a gente tem pela química realmente estão acontecendo, de que forma estão acontecendo. Ó, o capítulo daí da Vanessa, sobre estudos e evidências científicas dos óleos essenciais brasileiros. Ela traz tabela, traz o que ela encontrou de evidências sobre esses óleos que nós estudamos. O que já tem de disponível, né? Isso. E aí o capítulo sobre óleos, graxos e manteigas e extratos vegetais brasileiros, da Ana e da Amanda. Amanda, isso. Ana e Amanda. Mostrar rapidinho para vocês a tabelinha. São tabelas excelentes, que aí tem... Tem aqui qual é o óleo, qual é o nome científico, qual a região da planta, né, qual o bioma, e quais componentes, e como dá para usar, né, quais são as suas ações, propriedades, né. E aí a gente finaliza o livro com também uma tabelinha simples, assim, que a gente fez, de guia, a Sâmia, né, junto com a Sâmia, guia de uso terapêuticos e cosméticos dos óleos essenciais. É uma tabela que a gente fez bem básica, assim, o que a gente sugere de uso. Rápida, né? Eu tô com o óleo ali, deixa eu ver, serve para essa função mesmo? Então, se você quer tirar ali, tá ali. É isso aí, gente. Quem está perguntando como faz para comprar, a gente logo vai divulgar esse link, vai fazer aí um lançamento mais oficial ali, foi um pré-lançamento que quase não aconteceu, por isso que vocês não estavam ouvindo a gente não falar, porque a gente não sabia se ia dar tempo de chegar lá no congresso. Então a gente esperou realmente chegar e estar lá para a gente poder falar dele. Umas pessoas, mas estão escondendo o jogo, né? Não contaram. Na verdade, o trabalho foi muito grande, né? E aí, muita correria, e a gente não sabia se a editora ia conseguir entregar ou não. E como é que a gente ia falar uma coisa, a gente não tinha certeza. Então, optamos por não falar para não ter problema, né? Mas, no fim, deu certo. Bom, deu certo. Estava lá, foi um sucesso, todo mundo adorou, e a gente, claro, vai ficar guardando os feedbacks. Realmente foi muito gostoso ver as pessoas, né, elogiando o livro e pedindo para a gente comentar como é que foi ali durante o congresso. Foi muito positivo para a gente, né? Ver despertar esse interesse nas pessoas, isso é fundamental. Bom, é isso, gente. Era rapidinho para falar para vocês um pouquinho do livro, para matar um pouquinho a curiosidade, mas logo a gente vai trazer mais informações junto com a Sâmia. Mas esperamos, né, que vocês gostem e que aproveitem muito e inspirem vocês a usar mais os nossos ativos brasileiros. É isso aí. É isso. Então, tchau.